Distinguir o espelho da própria imagem é o colunho entre comparar o combate mortal entre uma besta enfrentando um animal doméstico. Seria um combate desigual, se não fosse o ambiente de vida diferentes, um no habitat brutal a besta, outro um animal manso, frágil, fofo e doméstico, que não vive para lutar. Seja o ogro de força que enche os corações com valor e vontade, seja a rocha na tempestade, o símbolo da resistência e da perseverança. Seja o guerreiro que luta com honra e orgulho, que enfrenta as adversidades e emerge vitorioso. Adriano, aqui na área. Eu tô vindo aqui para trazer esse conteúdo relacionado ao Popó versus Bambam, essa luta que tá dando o que falar, tá rivalizando na mídia pra caramba. E além dessa luta principal, Popó versus Bambam, a gente também vai ter outras lutas. O pessoal aí que acompanha o mundo dos treinamentos aqui no YouTube já deve conhecer bem o Luiz Otávio Mesquita. Ele também vai lutar com o Thomas Costa. Vai ter a luta da Emilene Juarez contra a Fernanda Lacerda. Nego do Borel versus o MC Gui. Então vai ter todas essas lutas aí, né? A gente também teve a luta do Popó enfrentando o Júnior Dublê. Temos o Whindersson Nunes enfrentando o Popó. Então a gente pode logo perceber com isso que tem muita mídia envolvida e que traz um alcance muito grande. A fama, apostas, né? Muito jogo de cintura ali. Então tudo isso entra em jogo nessa questão da luta, dessas lutas na verdade, que estão para acontecer. Só desativei a internet aqui para não me atrapalhar. Mas enfim, o que a gente pode tirar disso aqui é o seguinte: a gente viu, né, vou dar os exemplos aqui para vocês, o Whindersson Nunes enfrentando o Popó, e a gente viu também o Júnior Dublê enfrentando o Popó. Popó extremamente experiente, um campeão do boxe, né? De 40 lutas ele perdeu 2, então ele tem um aproveitamento muito grande, né? Enfrentando pessoas como o Whindersson Nunes, o Júnior Dublê, que com certeza, se for analisar as lutas deles, dá para ver pela forma de se posicionar, pela postura, pela guarda, a base, os golpes e o desfecho, que eles com certeza não teriam nenhuma chance contra o Popó. Não teriam. É como colocar um animal doméstico enfrentando uma besta selvagem. Esse é o exemplo que eu trago para vocês. E hoje a gente tem um exemplo um pouco diferente, explicando o combate do Popó contra o Whindersson Nunes e o Júnior Dublê. A gente percebe alguns problemas na guarda, na base, na postura, na movimentação, no posicionamento. Aquela guarda, né, o Júnior Dublê teve mais problemas na guarda do que o Whindersson Nunes. Eu dei uma avaliada já nas lutas, só não vou colocar aqui para mim não ter nenhum problema de direitos autorais. Enfim, o Júnior Dublê pecou mais na posição da guarda. Aquela guarda dele não ajudou muito, tanto que ele levou alguns golpes, se desequilibrou e caiu. Abriu muito a guarda, até levou 1 ou 2 golpes no fígado. Um golpe no fígado dói muito mais do que um nocaute. O nocaute tu vai à lona e não sente nada, mas um golpe no fígado
dói pra caramba. É uma dor que só quem sentir na hora vai entender. Para quem já boxeou, já levou um golpe no fígado, vai entender isso aqui. E o Popó pegou leve pra caramba, deu pra perceber, né? Se ele vai pra valer, com certeza ele acaba quebrando a costela, trazendo uma lesão mais séria para os seus adversários. E claro, isso não é algo que seria bom nem para os seus adversários, nem para a mídia e nem para ele. O que aquilo ali iria trazer seria algo bem ruim para a imagem dele. Imagina, Popó quebrou a costela do Whindersson Nunes, né? Mandou o Júnior Dublê pro hospital com um golpe muito forte no fígado. Mas não foi o que aconteceu, ele lutou bem de boa, né? E hoje a gente tem um cenário um pouco diferente para falar aqui com vocês, que é o Popó enfrentando o Bambam. Para ser sincero, eu não tenho muita afinidade nem com um nem com o outro. Eu não curto muito nem o Popó nem o Bambam. Mas se for para mim escolher entre um desses dois, eu ainda fico com o Popó, embora eu não tenha afinidade com nenhum desses dois. Deixando isso claro, mas se for para escolher, eu de preferência o Popó. No caso, o Bambam, eu vejo muitas coisas aqui na mídia e eu não consigo rivalizar e ter um respeito sobre isso. Popó, eu consigo até aceitar algumas coisas, embora eu não respeito nenhum desses dois, certo? Deixando claro. Agora voltando para falar da luta, para mim vai dar Popó hoje, porque simplesmente é um campeão, né? As perspectivas estão todas do lado dele. Enquanto o Bambam vem aí para lutar com o Popó, talvez essa questão de músculo versus técnica pode ser levada em consideração de algumas formas, mas a gente precisa entender o seguinte, aqui eu vou levantar um conceito que é um estudo que eu estou trazendo, é um estudo que eu pretendo trazer academicamente para esse ambiente, é um estudo bem complexo. O que acontece aqui, como é que vocês estão vendo a imagem de fundo? Eu já coloquei ela aqui premeditamente. O ogro de olho. Então a imagem de fundo é o ogro olhando. Quer dizer, pessoal, em primeiro lugar, que quando se enfrenta uma situação real, as pessoas podem tirar aquele conceito que elas carregam de ego por faixa preta, por faixas e tudo mais, por títulos. É tetracampeão. Beleza, pode ser o que quiser, mas na hora do combate tem que esquecer tudo isso. O ogro tá de olho. O ogro que vive lá na caverna, né? Possui uma força absurda e no combate não teria para ninguém. Para ninguém. É como pegar um gorila, colocar dentro de um octógono, enfrentando 10 homens ou lutadores profissionais, seria covardia ainda. Esses 10 homens não teriam chance alguma. Por isso que eu coloquei esse ogro aqui, ó, no final, atrás, né, a imagem, observando. As pessoas têm que tirar todo esse ego na hora do combate. Não só na hora do combate, mas sempre. Porque eu já vi lutador profissional brigar na rua e apanhar um atendente de bar que nunca tinha treinado na vida. Então vocês conseguem entender? Tem que diferenciar o desporto para a situação real também. E tem que diferenciar o combate esportivo de ego. Isso é bem importante. Eu estou vendo bastante isso nessa luta aqui. Eu estou vendo muito ego sendo envolvido nessa luta aqui. E o que acontece? Essa questão de músculos versus técnica é uma questão que vem há muito tempo. Muito. Né?
a gente tem, por exemplo, a frase do Miyamoto Musashi que diz que entre a força e a técnica, se a força e a técnica forem iguais, vence o espírito, certo? Mas é importante lembrar que a frase continua, né? Que a técnica só não ganha da força se a força não for suficiente. Então é muita coisa para ser analisada aqui. E esse estudo que eu venho me dedicando muito a respeito da musculatura humana, o que a gente tem que levar em consideração? Beleza, o Bambam ele se baseia muito no físico, como eu pude perceber. E nesse caso, olhem só o tamanho do ogro aqui, puro músculo, certo? A anatomia humana, ela tem uma quantidade X de músculo. E essa quantidade X de músculo não vai ser aumentada. 99% dos casos, essa quantidade não vai ser aumentada, embora tenha estudos científicos apontando que tem uma possibilidade dessa musculatura aumentar, a musculatura X humana. Eu vou dar só um respaldo aqui para vocês entenderem. Então a pessoa grande que quer se basear no músculo para o combate, ela precisa entender que ela não tem mais músculos do que o adversário dela. Pode ser uma pessoa bem pequena, ela não tem mais músculo do que a pessoa no outro lado. A quantidade de músculo continua a mesma, certo? E nesse caso, o que diferencia? Se o músculo é forte, se ele aumentou de volume, certo? Se ele está mais resistente e tudo mais. Então é isso que vai diferenciar. E talvez isso possa até trazer uma vantagem aqui para o Bambam, porque ele tem os músculos dele fortes. Agora tem a questão, será que ele está encurtado? Porque eu já vi muito atleta de força, de fisiculturismo, né, como o Ed Hall, aí um atleta de strongman de força foi lutar boxe, extremamente forte, o cara ergue 500 quilos no agachamento terra, né, tem um vídeo dele aqui no YouTube, onde sangra o nariz dele, foi lutar boxe, foi dar lá, não lembro se foi um jab ou se foi um direto, e arrebentou o bíceps com a pancada. Então isso deve ser levado em consideração também, certo? Embora as duas pessoas tenham a mesma quantidade de músculos, uma olhando para a outra, a diferença, se comparar fisicamente e muscularmente a musculatura das pessoas, é essa. É a força que aquele músculo tem. Será que ele é mais forte, mais resistente? Ele pode estar maior, mas pode não estar mais forte. São muitas variáveis que devem ser levadas em consideração aqui. Mas a quantidade de músculo dos dois é a mesma. Deixando isso claro aí, pessoal. Trazendo um olho a mais sobre isso aqui para vocês entenderem, né? Eu vou trazer mais vídeo falando sobre isso aqui especificamente, mas claro que eu não vou dar o meu conhecimento que eu estou estudando e lutando muito, por isso eu não vou entregar ele na maciota, na palma da mão. Eu só dei um respaldo aqui para vocês, beleza? Para mim vai dar popó, porque tecnicamente ele é uma besta enfrentando um gato doméstico, por exemplo. É uma besta enfrentando um animal doméstico. É isso que eu tô vendo. Mas vamos esperar essa luta acontecer, porque pode acontecer reviravoltas. Como eu dei o exemplo para vocês, eu já vi lutador profissional perder, ser nocauteado, levar uma surra por um atendente de bar que nunca treinou na vida. E na hora do combate, qualquer título, qualquer faixa, qualquer outro título próprio, de emblemas próprios da pessoa para se vangloriar de alguma coisa, caem por terra.
é só aquele momento, é só aquilo ali. Aquele ali é o que discerne o que vai ser o resultado da luta. E antes dela acabar, não tem nenhum favorito. Mas na minha opinião, Popó. É isso aí, pessoal. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos. Homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de moer de Malicamãe, a moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.